Olá, virtuosa na prática, bem-vinda ao meu canal, bem-vinda a esta série de lives. Uma pergunta, você já se inscreveu aqui no meu canal? Aproveita e faz isso agora. Aqui você vai encontrar dicas e histórias para te ajudar a modelar a mulher virtuosa de Provérbios 31. E eu quero apresentar para vocês, eu sei que tem um público aqui misto, né? Pessoas que são seguidoras do meu canal, aqui da minha página. E também tem umas queridas que são seguidoras dessa belezura que acabou de aparecer aqui na tela pra gente, que é a minha amiga Poliana. Deixa eu te apresentar e depois eu vou te dar a palavra para você dar um bom dia pra gente. Né? Como eu falei, a gente está com o público aqui misturado. E aí eu quero apresentar para vocês, minhas seguidoras, né? Você que está aqui na minha página, eu quero te apresentar essa querida. Ela é mãe de 2 filhos. Ela é casada há 12 anos com o pastor Abel. Ela é administradora de empresas com habilitação em comércio exterior. Ela é pós-graduada em gestão de pessoas. Ela também é empresária. Ela é pastora há 1 ano e meio da Unity Church, uma igreja que eu amo, que é a minha casa em Goiânia, em Goiás. E ela é líder de um grupo, né, de mais de 100 mulheres. E essa é a minha amiga querida Poliana Salomão. Agora sim, minha flor, bom dia! Bom dia, minha amada, que saudade de você. Que honra estar aqui com você nesse tempo. É um prazer muito grande. Nossa, prazer é todo meu, né? Não demorou assim nem 5 minutos para vir a resposta dela, dizendo: não, eu topo participar da live, sim. E para mim é uma honra, né? Eu sei que você é uma mulher bastante ocupada, né? Poder parar aí um pouquinho do seu tempo para transbordar, né, aquilo que Deus tem feito na sua vida com a nossa vida também, viu? Muito obrigada. Estou matando também um pouquinho de saudade aqui, né? Obrigada Vamos, eu pelo convite. vamos resolver isso em breve, quando essa quarentena acabar, Se né? Deus quiser. Vamos lá. As lives aqui, pessoal, você que está chegando aí agora e que não tem acompanhado, né, as lives anteriores, são bem objetivas, né? E eu já vou logo aqui falando, nós não vamos falar de coronavírus, nós não vamos falar de crise política, nem tampouco de crise financeira. Isso aqui é uma live para edificar a sua vida, uma live onde a gente pretende extrair, né, a experiência, as histórias que a Poliana tem na vida dela com Deus, no ministério pastoral, e transbordar na sua vida, te inspirar de alguma forma a buscar a Deus, a ser uma mulher de oração, a ter resultados na sua vida, te mostrar como é que é esse caminho, né? E te colaborar, contribuir para que você seja uma mulher virtuosa na prática. Né, Poliana? Porque a gente ouve muito, né, as ministrações, pregações, e é lindo, né, quando a gente lê Provérbios 31 e conhece acerca, né, da mulher virtuosa. Mas a verdade é que temos muitas dificuldades de, no dia a dia, né, nas demandas da vida, no nosso dia a dia, nas várias tarefas, né, que a gente desempenha, atribuições que temos, conseguirmos equilibrar o nosso emocional, né, para sermos essa mulher virtuosa. Então, eu quero começar aqui te perguntando, né? Você é pastora, se na juventude você sonhava em ser pastora, se isso passava na sua cabeça em algum momento, se Deus já tinha colocado isso no seu coração, como é que surgiu, né, esse ministério para você? Conta isso pra Então, gente. isso que você disse, a prática ela é mais desafiadora, né? E é muito legal a gente ler, mas a gente precisa de mulheres que nos impulsionem a praticar de fato, nos ajudem, nos auxiliem e diga, vocês vão dar conta, fiquem de pé, vai dar certo, vai dar certo. Então, eu não tinha o desejo de ser pastora, não tinha o sonho, na verdade, de ser pastora, nunca tinha pensado sobre isso na minha adolescência, na minha juventude. Foi algo que o Senhor começou a falar conosco poucos anos antes de pastorearmos. E aí nós nos tornamos pastores por obediência ao Senhor mesmo. E é um prazer, é muito gostoso, é uma honra, porque qualquer coisa que você faz por obediência e por amor a Jesus é muito prazeroso. Que sonhos você tinha, Poliana, nessa fase da juventude? Olha, os meus sonhos sempre foi de ser excelente em tudo que eu fosse fazer. Então eu tinha um desejo de ser profissionalmente bem-sucedida, tinha um desejo de ter uma família muito bem-sucedida, e esse talvez era o meu maior desejo, de ter uma família de sucesso.
de ter uma família em que houvesse muito respeito, onde houvesse alegria e onde houvesse realmente o prazer em ter uma família, né? Porque a gente vê tanta família, eu sou casada, mas não é legal, eu sou casado, mas né, melhor que não fosse. Então, isso era um alvo meu, ter uma família realmente que tivesse alegria. E assim, o Senhor foi realizando os meus sonhos, foi dando direção sobre aonde estava o melhor dele em todos os aspectos. E a obediência, ela te leva a viver o melhor de Deus. E aí também pastorear foi um ato de obediência ao Senhor. Tá, e como é que é ser pastora? O que é ser pastora? Ser pastora. Ser pastora é mais uma função de uma mulher e de tantas mulheres que requer a mesma excelência de todas as demais funções. Então, ser pastora é ser mãe de pessoas. Eu vejo que ser pastora é ter a responsabilidade de apontar a fonte para as pessoas, de apontar Jesus para as pessoas. É muito mais do que dar o que você tem, é muito mais do que servir com o que você tem. Ser pastor é a responsabilidade de apontar às pessoas a fonte que é Jesus. É engraçado você colocar isso, porque não é só apontar, né? A gente encontra muitas pessoas numa posição de dizer às outras o que fazer, né? Só que ontem nós conversávamos com a pastora Lilian e ela falou o seguinte: só fere quem é ferido e só cura quem está e quem já foi curado, né? Então, muito mais do que estar numa posição de dizer aos outros, né, o que fazer e como fazer, você precisa ter vivido isso, né? Como é que é, Poliana, essa comunhão com Deus, esse acesso ao Pai que te dá essa autoridade para você apontar o caminho para outras pessoas, né? Como é que é? Eu quero que você fale um pouquinho para a gente da sua intimidade, do seu secreto. Como é que funciona isso? O que acontece? Quando a gente fala sobre ensinar algo, sobre apontar algo para as pessoas, a gente tem que ter muita clareza de que qualquer instrução, ela precisa vir acompanhada de comportamento, né? Não existe instrução efetiva que não mostre o seu comportamento nisso. Isso é com filhos, isso é com pessoas, né? Então, as pessoas, elas vão olhar para onde você está apontando se houver um comportamento desse em você, se houver frutos em você, né? Então, nada que a gente fale vai produzir efeito se os nossos frutos for contrário às nossas palavras, né? Porque hoje, principalmente, com tanta informação que a gente tem, palavras não transformam pessoas mais, né? Transformam frutos, comportamento e resultados, né? Então, antes de levar Jesus para as pessoas, nós precisamos ter Jesus. A gente só leva o que a gente tem, né? E para ter, e eu tenho falado muito isso sobre esse tempo que nós estamos vivendo aí de isolamento, é um tempo que Jesus está resgatando, né, o poder do secreto, o poder do quarto, que a correria do dia a dia como mulher mesmo, né, tantas atividades fazia com que a gente talvez não tivesse a mesma disciplina em se relacionar com o Senhor, em ler a palavra, em ouvi-lo. Às vezes a gente até ora, a gente até tira aquele tempinho de oração, mas eu acho que a chave de ouro é depois de falar, depois de orar, ouvi-lo. Porque é o que você ouve dele que vai te dizer o próximo passo, que vai te dar uma direção, que vai te dar o caminho. E é esse caminho que vai te garantir o sucesso e os frutos. É aquilo que vem dele, né? É aquilo que ele vai revelar no seu coração. E esse tempo, eu acho que tem restaurado isso em nós mulheres. Essa necessidade, essa clareza de que sem o secreto, sem o relacionamento, que sem esse tempo no quarto, nós não vamos ter nada para oferecer nos templos, né? Jesus ia para o monte para orar, para falar com Deus, e ia para o templo para ensinar, né? Mas as duas coisas precisam andar separados. Templos não andam separados de montes, né? Precisa haver um monte para que haja fluir no templo. Então, isso é sobre todas as coisas. Você precisa buscar no secreto aquilo que você vai fluir fora dele. Uhum. A gente está falando aqui, né, fluir no secreto. Eu tenho falado muito aqui sobre ir para o quarto de guerra, sobre a oração. E assim, é uma linguagem tão fácil para nós que estamos vivenciando isso. E eu tomei um susto ontem quando eu conversava com uma pessoa de anos e anos e anos de igreja, muitos anos.
e ela me relatava, né, a aflição que tem vivido nesses tempos de confinamento, com várias notícias de pessoas, né, que estão partindo por conta da doença, né, que tem assolado aí o mundo. E eu disse para ela, olha, eu não tenho o que te dizer, eu não tenho o que te falar, eu não tenho o que fazer por você. Eu só posso te dizer que você precisa descansar no Senhor, entrar no descanso, no repouso do Senhor. E a pergunta que a pessoa me fez foi, como eu faço isso? Né? Eu tomei um susto com a pergunta, né? Porque para mim, para nós, é uma coisa tão óbvia, tão clara. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui também que talvez não entendam essa linguagem e que ainda não tenham entendido, né, o que é o secreto, o que é a oração, o que é esse tempo de intimidade. E aí, Poliana, com muita clareza, né, como a gente fala para os nossos filhos, diz para a gente qual é o comportamento, né? Eu também tenho a minha experiência, depois eu vou compartilhar, mas eu quero te falar, que você fale primeiro, o que é isso, né? O que é ir para o secreto? O que é ir para o quarto de oração? O que é ter essa intimidade? O que é isso? De que a gente está falando aqui? Vamos tirar o vocabulário crentez e vamos falar uma linguagem simples, né? Verdade. Então, eu acho que isso realmente tem sido um desafio nesse tempo, porque as pessoas acostumaram a buscar nas igrejas aquilo que o Espírito Santo quer produzir dentro da gente. Então, a gente ia às igrejas aos domingos e voltava com aquela paz por ter recebido, ouvido uma palavra, e estava tudo bem. Agora não tem mais as igrejas. E aí? Como é que a gente acha essa paz? Como é que a gente acha esse descanso? Né? E é algo muito simples e precisa acontecer no seu ambiente onde você está tranquilo, onde não tem vozes externas, onde não tem criança, seja dentro do banheiro quando você for tomar seu banho, seja dentro do quarto se você tem essa possibilidade de trancar o seu quarto, seja ali no fundo do quintal, debaixo de uma árvore. Você precisa separar, e não precisa ser muito tempo, não precisa ser 1, 2 horas, porque às vezes você vai se distrair e não vai conseguir nem focar naquilo que você foi para fazer. Então, tira 10 minutos, se for esse o seu tempo e se for essa a sua capacidade de concentração, para que você vá exercitando. Tira 5 minutos, tira 10 minutos, tranca sua porta, desliga seu celular, bota no modo avião e fala, Espírito Santo, eu vim aqui para falar com o Senhor. Pronto, ele é uma pessoa, ele é alguém, ele está dentro de você. Então, quando você fala, Espírito Santo, eu vim aqui para falar com o Senhor, é como um pai que vai encher de alegria e falar, uau, minha filha chegou. E aí, você para, você fala do seu coração para ele de uma forma simples. Fala, pai, meu coração hoje está angustiado, o meu coração hoje está feliz, ou meu coração hoje está cheio de expectativa. Fala exatamente como você está. Ou meu coração hoje não tem nenhum amor, não tem nenhuma... Conta como é que você tá e depois fala, mas fala comigo, eu quero te ouvir. E aí, nesse momento, silencie tudo. Pare tudo, feche seus olhos para te dar uma capacidade de concentração maior e ouça. Ele vai falar com você e a gente não tem esse hábito de fazer isso pela nossa criação, mas... Fique em silêncio. Talvez você vai ver uma imagem nos seus pensamentos. Talvez vai vir uma palavra de conhecimento simples na sua mente. Vai vir uma palavra que você não estava pensando nela. Vamos supor, vem na sua mente saudade. Eu não estava pensando sobre saudade. Certamente o Espírito Santo está dizendo, eu estava com saudade de você. Eu estava com saudade de te encontrar. E aí você vai falar, ele falou comigo, que incrível. E é simples e incrível assim. Ele vai visitar seus pensamentos, ele vai visitar a sua mente. Então, tire esse tempinho, fale como está seu coração, silencie, ouça. Vai vir como um pensamento, como uma imagem às vezes, como uma visão, como uma palavra, como uma música. Às vezes é uma música que você não pensa nela há anos. E aí você coloca aquela música e você vai entender que o Senhor está querendo te cantar aquela música para você, está querendo declarar aquilo para você. E... não saia sem pegar a sua palavra, ler um versículo, talvez ler Provérbios, se você não tem o hábito da leitura, vai ser mais fácil de entendimento para você. Leia Salmos, mas comece, que seja um capítulo ou que seja 2 versículos, mas comece esse tempo curto e daqui a pouco você vai estar amando ter esse tempo com o Senhor.
É tremendo. Eu tenho ouvido muito, entrado muito para o meu quarto, né, de oração, e às vezes nem sempre é o quarto. Eu faço muito isso no carro, né? E eu estou aqui agora na casa de uma amiga, porque vim fazer a live aqui por conta da qualidade da internet, e eu venho escutando uma música que eu ganhei da sua playlist. Eu quebro o meu vaso, é Lu Pídio, né? Cantando com um outro rapaz, que agora eu não me lembro, acho que é André Linda. Aquino. Isso. Lindíssima, lindíssima. E assim, o meu coração, meus olhos se enchem de lágrimas, porque é um louvor de adoração, sabe? E como Deus acalma o meu coração e fala comigo através daquele louvor. Então, é uma outra dica aqui. Às vezes a gente, por não ter o hábito da oração, às vezes por estar com a mente tão atribulada e o coração tão aflito, a gente não sabe nem o que dizer. E aí, nessa hora, você deve entrar para o seu quarto, né, dentro do seu carro, não importa. Bota um fonezinho de ouvido, a casa está cheia, bota um fonezinho no seu ouvido, pega uma canção, sabe? Vai meditando nela, vai cantando, e aquilo vai enchendo o teu coração, né? Vai transbordando da presença de Deus. E é uma outra forma também de você ter essa conexão com o céu, né? Essa conexão com o Pai. Poliana, eu queria saber qual é a sua maior dificuldade para exercer o ministério pastoral. Eu entendo que a maior dificuldade é administrar o tempo com excelência para que você faça tudo com excelência, né? Porque eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou pastora e eu sou dona de casa, né? Então eu acho que e o pastoreio se eu tenho 2 filhos lá em casa, no pastoreio eu tenho, sei lá, mais de 200 filhos, né? Então, eu acho que o maior desafio é administrar o tempo para que você possa realmente pastorear com excelência, ter tempo de qualidade com as ovelhas, né? Não só, eu gosto do tempo do altar, de ensinamento do altar, mas eu amo muito esse tempo da comunhão, de estar junto, de ouvir a história de cada um. Eu acho que conhecer a história de quem está à sua volta, de quem você pastoreia, faz a diferença, assim, totalmente. Então, eu acho que o maior desafio realmente é o tempo. É administrar esse tempo com excelência para que tudo seja feito da melhor forma. É interessante isso que você está falando acerca de conhecer as ovelhas, do tempo de comunhão, né? E aqui a gente tem muitas pastoras ouvindo, essa live vai ficar gravada aí um tempo, depois vai para o meu canal do YouTube, e eu creio que seja interessante, importante a gente colocar isso. A gente vê muitos líderes, né? Homens e mulheres que se posicionam numa forma de distanciamento das pessoas, né? São autoridades, né? Têm um título e não se permitem muitas vezes sentar ao lado das pessoas, caminhar junto, né? Abrir, né? Às vezes o acesso para que as pessoas cheguem, conheçam um pouco mais dela, né? Procuram manter uma distância. E se é uma característica que eu vejo, né, Poliana, na sua vida e no seu ministério, né? A gente tem aí uma amizade de algum tempo, é exatamente isso, a acessibilidade, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco, né? Porque você é pastora há 1 ano e meio, mas até ser pastora você era ovelha, teve algumas lideranças sobre a sua vida. Como é que você, né, como é que você percebeu essa necessidade de caminhar junto e que diferença isso faz no seu ministério com as mulheres? Eu aprendi isso muito com o meu pai. A minha paternidade, ela foi muito definitiva na formação do meu caráter e do meu comportamento. E meu pai, ele era muito pessoa, sabe? Ele era muito gente. Então, a gente tinha um comércio na cidade e aí passava aquelas senhorinhas aposentadas que via do banco ali, e ele parava todas elas e sentava com elas e conversava, e depois ele perguntava: quer que eu te leve na sua casa? A gente ia lá, levava pessoas que ele nem conhecia. Então ele sempre teve muito essa empatia e eu aprendi isso com ele. Então, mesmo antes de pastorear, eu já tinha isso em mim, sabe? Isso meio que no meu DNA mesmo, de ouvir pessoas, de me interessar por pessoas, porque se você não se interessa por quem a pessoa é, eu acho que nada mais faz sentido, porque a gente só trabalha para servir pessoas, a gente é pastor por pessoas, a gente é mãe por pessoas, né? A gente é esposa por pessoas. Então, eu acho que se não for o interesse em ouvi-las, em conhecê-las, você não vai conseguir ter resultado. E se o pastoreio é apontar para a fonte que é Jesus, então eu preciso conhecer as necessidades delas para que eu possa mostrar
o que Jesus conquistou por elas na cruz, que pode mudar essa realidade delas, né? Então, eu só consigo apontar a receita, a medicação, quando eu conheço a necessidade, quando eu conheço a dificuldade. E o título por si só, o título de pastor por si só, ele não agrega, ele não cumpre propósito, né? Então, se a gente está aqui para cumprir propósito, a gente precisa conhecer o nosso propósito, conhecer as pessoas envolvidas no nosso propósito, amar essas pessoas e entender que essas pessoas são como os nossos filhos, precisam de soluções, de auxílio, como os nossos filhos precisam. E se a gente não conhecer, a gente não vai poder dar, a gente não vai conseguir dar. Então, é algo que faz parte de mim mesmo, gostar de pessoas, amar pessoas e me interessar por pessoas. É muito rico isso que você está falando, Poliana, e aqui eu vou aprofundar um pouco mais, né? E aqui não é uma entrevista, mas na verdade, buscar informações que façam sentido, né, para as pessoas que estão ouvindo e que, de alguma forma, aquilo que é a sua experiência, a sua vivência, aquilo que tem dado certo na sua vida como mulher, como pastora, como esposa, né, inspire e agregue na vida de outras mulheres. Ontem a gente conversava com a pastora Lilian, e eu acredito que você, né, assistiu. Ela é muito linda. E assim, o maior ensinamento que ela nos deixou, né, na live de ontem foi sobre a dificuldade que ela tinha, por dores que ela trazia na alma, né, de lidar com as dores das outras pessoas. Né? A gente, quando você falar, né, se relacionar com as ovelhas. Só que tem vários tipos de ovelhas. Né? Tem muitas ovelhas doentes, tem muitas ovelhas que chegam dando trabalho. Né? Tem muitas ovelhas que estão ali para te desafiar. Né? E vamos aqui tirar o crentez, vamos falar de... Não ovelhas, né? São pessoas que chegam ali com dores, que chegam ali, às vezes, falando mal, né, da pastora, falando mal do ministério. E aí, eu queria aprofundar um pouco mais aqui, a nível de comportamento, de posicionamento, como é que você se prepara, como é que você lida, né, com essas ovelhas que nem sempre são bonitinhas, né? Estão ali sorrindo, nem sempre estão ali para somar, estão dando trabalho e, na verdade, estão ferindo, mas porque estão feridas. Como é que né? Chegar perto dessas pessoas que estão te olhando de cara feia, que você sabe que estão falando mal de você? Como é que é isso no dia a dia? A gente precisa entender, acho que algumas coisas. Essas pessoas, elas existem em qualquer meio de relacionamento que a gente estiver. Então, no meu trabalho secular é exatamente igual, né? Talvez com menos intensidade, porque são menos pessoas, mas em qualquer meio que a gente for se relacionar. A internet deu uma travada. Eu não sei se vocês estão... Voltou. Opa! Voltou pra agora. Mim tá ok agora. Voltou. Tá ok, Ótimo. pode falar. Então, o que acontece? Primeiro lugar, a pastora, a mãe, a profissional, seja quem for, ela precisa ser muito bem resolvida em Deus. Ela precisa conhecer a sua identidade em Deus. Ela precisa ter muita clareza de quem ela é, de quem o Senhor fez ela para ser. Ela precisa ler a palavra, conhecer a palavra, se relacionar com o Espírito Santo. Porque a mulher que se relaciona com o Espírito Santo, ela exercita o fruto do Espírito, ela desenvolve o fruto do Espírito nela, que é paciência, que é tolerância, que é domínio próprio, né? Que é amor, que é empatia. Por quê? Porque pessoas desafiadoras não vai ser só no ministério. O ministério, ele não é um peso. Nossa, o ministério me pesa tanto. Não, o ministério, ele é uma área de relacionamento da sua vida, como todas as outras. Então, você precisa... a primeira coisa, mulher, se conheça em Deus. Pastora, vá para o secreto. Descubra o que o Senhor te fez para ser. Descubra quem você é em Deus. Entenda a paternidade do Senhor sobre você. Tenha segurança no que o Senhor te chamou para fazer, né? Seja curada emocionalmente. Busque que o Senhor cure as suas feridas. Busque na palavra a resposta para suas dores, né? Gaste tempo com o Senhor. Seja limpa no Senhor. Porque quando você chegar diante de pessoas desafiadoras, você precisa olhar para elas e ver pessoas. E ver como pessoas que são, como a pessoa que é fácil e a pessoa que é difícil. São pessoas e nós estamos lá por pessoas. O ministério, ele não é para pessoas legais ou pessoas difíceis. O ministério, é para Jesus. Né? E nós somos essas pessoas difíceis que Jesus teve amor, teve cuidado, teve paciência, teve carinho. E nos limpou, e está fazendo isso ainda todos os dias.
Então eu olho para pessoas desafiadoras com empatia. Eu penso, qual é a história dessa pessoa? O que trouxe? Eu sempre penso, a primeira coisa, quando eu olho uma pessoa desafiadora, gente, qual é a história dessa pessoa? O que fez essa pessoa ser tão desafiadora? Quais as marcas ela tem? Congelou novamente, a gente vai aguardar a pastora Poliana aqui restabelecer o sinal, mas é extremamente interessante o que ela está colocando aqui para a gente, né? E eu quero fazer uma pausa aqui para sinalizar para você, mulher que está aí assistindo, não importa se você tem o cargo de pastora, se você não tem nenhum cargo no ministério, e o que a Poliana falou aqui é incrível, porque isso acontece em todos os ambientes onde a gente frequenta, quer seja na igreja, quer seja no ambiente de trabalho, na nossa família de origem. Temos pessoas desafiadoras, mas a gente precisa olhar para essas pessoas, não pelo comportamento que elas estão tendo naquele momento, mas o que levou essas pessoas a agirem daquela forma, né? E é assim que a gente pratica o olhar de Jesus, que é ver além do que aquilo que está aparente, né? Para que você consiga, de alguma maneira, acessar o coração da pessoa, né, a alma da pessoa e ajudá-la a sair daquela dor que estão sofrendo. Né? Elas estão ali sangrando em cima de outras pessoas, né, às vezes com palavras negativas, desafiando, fazendo com comportamentos dos mais diversos, né? E, na verdade, é porque há uma dor ali. Então, não adianta você ficar magoado, você se fechar, você colocar um X nas costas da pessoa, né? E abandonar. Não, aquela ali não tem um comportamento adequado, o comportamento ideal. Existe algo ali, Deus conta com você para ajudar essa pessoa, né? A transbordar também, a vencer aquela dor, né? Não é assim, pastora? E aí acontece que no meio secular, às vezes você tá de frente dessa pessoa e você fala, vou simplesmente deixar para lá. Mas quando é no pastoreio, eu vejo que as pessoas mais difíceis, a gente coloca um coraçãozinho nas costas delas e diz assim, eu vou te ajudar e você vai ser transformada e você vai ser curada e daqui uns dias você vai ser a pessoa que mais vai transbordar sobre outras. Então, ao invés de colocar um X, coloque um coração e fale, eu vou te acessar, eu vou te ajudar e você vai conhecer algo que você nunca conheceu, que é a resposta de Jesus para suas dores, entendeu? E não deixar. E quando você tem essa identidade bem resolvida no Senhor, as palavras, as fofocas, o que vem externo, isso não muda quem você é. Você falou que você é feio, você falou que você é bonita, você falou que você se veste bem ou se veste mal. Isso não muda quem você é, se você sabe quem você é. Se você se veste assim porque você se acha bonita, é isso. Então, se você... É isso, é o que o Senhor falou a seu respeito. O resto é descobrir a história da pessoa, é conhecer a história da pessoa com humildade, porque acho que uma característica mais linda de Jesus é a humildade, a simplicidade. Então deixa a pessoa tirar pedra e vai aproximando devagarzinho. Quando você conhecer a história dessa pessoa, você vai falar, meu Deus, como alguém pode passar por tantas situações, como alguém pode sofrer tanto e estar viva ainda. Eu vou ajudar, eu vou conseguir. Gente, a pastora Poliana, ela fala com autoridade, viu? Porque essa mulher é um amor em pessoa. É impressionante, assim, o quanto transborda, a maneira que trata, que cuida, que recebe, que nos acolhe na casa dela, no ministério. E você tem autoridade, viu, amiga, para falar acerca disso, né? E assim, eu conheço um pouco da igreja e eu vejo quanto as ovelhas, né, refletem também isso que está na sua vida, né? As ovelhas acabam refletindo a sua liderança. Eu quero te perguntar uma coisa, como que você... Tinha uma pergunta aqui, né, que é como você lida com a expectativa das pessoas, porque surgem muitas pessoas, né, sabichonas, né, mais sábias, mais vividas, mais experientes, que querem nos dizer o que fazer e como nos comportar. E você já respondeu, tendo a certeza, né, da identidade, da sua identidade em Cristo, daquilo que Deus quer da sua vida, que a opinião das pessoas não vai importar, né? É isso. Você não depende da aprovação das pessoas. Você tem depende uma voz da aprovação. maior, mais alta e mais linda do que todas as vozes, e é a do Espírito Santo. Você precisa estar focado nela. Ok. Eu quero te perguntar agora, como você se prepara para exercer o ministério pastoral? Como é que é a sua rotina de preparação para ministrar uma palavra, para dar um treinamento, para movimentar as atividades, né, enquanto pastora? Como é que é o seu preparo? Então, a minha primeira preparação é Espírito Santo, o que o Senhor quer ensinar? Eu acho que depois dessa, as outras fluem mais facilmente.
Então, primeira, eu busco palavra de conhecimento sobre aquilo que o Senhor quer trazer. E esse, para mim, é o maior desafio no pastoreio, que é se mover de acordo com o que Deus quer e não com o que nós queremos. Porque a gente, ainda mais quem é dominante, é cheio de ideias, né? A gente tem um monte de coisas na cabeça, um monte de coisa legal para fazer, mas que se não tiver a aprovação do Senhor, se não for aquilo que Ele quer, nada vai ser legal, nada vai ser bom o suficiente. Então, eu acho que o maior desafio e é o primeiro deles, Senhor, o que o Senhor quer para esse tempo? Deus, o que o Senhor quer para essas mulheres? Pai, o que o Senhor está falando? E depois que eu ouço o que o Espírito Santo está falando, que eu tenho clareza disso, né? Geralmente, quando eu vou ministrar, eu busco do Senhor o que Ele quer falar e onde na palavra Ele quer falar. Isso é uma particularidade minha. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar? E se Ele me falar, eu quero falar sobre o secreto, o poder do secreto. Eu pergunto, Senhor, aonde o Senhor quer falar? Para que Ele me revele exatamente na palavra aonde Ele quer falar sobre o assunto. E aí eu vou estudar. E aí eu separo 1 dia, 2 dias inteiros ali só buscando nele, ouvindo ele, escrevendo. E eu tenho muito, muito temor quanto a isso, de levar para as pessoas o que ele quer falar. Isso, para mim, isso queima em mim, sabe? De pensar, Senhor, não me deixe subir no altar e levar algo que não é o Senhor que está falando. Não me deixe ir para frente de pessoas e levar algo que não é o que o Senhor deseja ensinar. Então, isso queima no meu coração. Buscar o que o Senhor quer ensinar. Qual é a voz do Senhor para hoje? Qual é a voz do Senhor para essa noite ou para essa tarde? Isso para mim... Isso é imprescindível e é a primeira preparação que faz com que as outras fluam, entendeu? Bacana. Poliana, você é casada com o pastor e você é a esposa do pastor e você também é a ovelha do pastor, né? Como é que é lidar com essas duas funções, esses dois papéis aí? Como é que você administra isso? É fácil virar essa chave? Compartilhe um pouquinho aqui com a gente sobre isso. Não é fácil, menina! Eu acho que são duas coisas que andam junto, que é a esposa submissa e a ovelha submissa. Isso, para mim, tá no mesmo barco, né? Então, ser uma esposa submissa é muito difícil. Principalmente para a mulher, mais uma vez, que é dominante, que é acelerada, né? Então, quando você vence o desafio de ser uma esposa submissa... E eu nem diria vencer, porque é um desafio que você vence todos os dias, né? Mas quando você muda sua mente para esse entendimento de que diariamente você precisa ser submissa, ser uma ovelha submissa acaba sendo um pouco mais fácil. Mas quando você vence o desafio de ser uma esposa submissa, porque a submissão, ela não é uma escolha, ela não é uma filosofia, ela é um direcionamento do Senhor. Eu posso até decidir não ser, eu posso até falar, não, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha independência, eu sou inteligente, não sei o quê, eu não preciso obedecer, eu não preciso me submeter, eu não preciso estar sob a missão de ninguém. Tudo bem, eu posso fazer isso, mas isso não me tira da posição de desobediência à palavra. E, como eu disse essa semana, que se você pega uma barra de ouro e escora um guarda-roupa velho, ela vai ser só um caco ali debaixo daquele guarda-roupa. Então, se você acha que você é uma barra de ouro, cheia de conhecimento, cheia de Deus, cheia de capacidade, de inteligência, você só vai ter valor se você estiver na posição que o Senhor te fez para estar. Se você estiver na posição errada, você é uma coisa extremamente valiosa sem valor ali, entendeu? Com uma função que não te dá o resultado que você pode ter. Então, se você quer ter resultados incríveis, você precisa estar na posição que o Senhor te criou para fazer. E esse tempo, eu vejo um tempo de voltarmos ao princípio, de irmos para a palavra e perguntarmos para o Espírito Santo, aonde o Senhor me fez para estar? Qual posicionamento correto para que eu esteja? Porque a gente agregou conhecimento. A mulher vem de um tempo de agregando conhecimento e buscando cursos de autoconhecimento e buscando, né, e se relacionando mais com o Senhor e lendo muito. E acaba que isso cresce em nós, né? Nossa, eu sou uma mulher inteligente, capaz, eu tenho uma boa oratória. Isso cresce em nós. Mas quando isso cresce em nós, às vezes a gente olha para os homens em geral à nossa volta como um olhar de inferioridade. Não, eles ficaram para trás, a gente super foi e eles super ficaram. Tá tudo errado. Não foi isso que Jesus fez. Então a gente pode ter o conhecimento que for.
Se a gente desobedecer o que Jesus fez para ser, vai dar ruim, entendeu? A gente não vai transbordar o suficiente, a gente não vai ter fruto suficiente. Então, sim, nós somos mulheres incríveis, mas a gente precisa estar na posição que o Senhor nos chamou para estar. Estar sob a missão dos nossos maridos, sob a missão dos nossos pastores. É um ato inteligente, é um ato de sabedoria, é um ato de quem quer voar. Quem quer voar precisa ficar na posição correta. Nenhum avião sai da posição errada. Quando ele não vem para a posição certa, ele não vai decolar. Nossa, que interessante isso. A pastora Lília falava com a gente exatamente isso. Já tem 24 anos de ministério. Ela disse que consegue muito bem separar as duas coisas, né? Entender, olhar para o marido, sentar para assistir a ministração dele como ovelha e em casa também entender que não é o pastor, que é o marido, mas que mesmo dentro de casa, em alguns momentos ela percebe a fala dele como autoridade espiritual sobre a vida dela, né? E é interessante demais você colocar isso dessa forma, que é um ato de inteligência, quando a mulher ela se submete, né? Quando ela entende o papel de submissão dela dentro da relação, né? E que você precisa ser submissa como ovelha, submissa como pastora. Há um segredo, mulheres, você que está aqui ouvindo a gente, há um segredo nesse posicionamento. Você pode falo como alguém que tem menos conhecimento, menos sabedoria. Você pode achar que Deus fala com você, mas que Deus não fala com ele. Não se engane. Existe uma unção sobre a vida dele que nada e ninguém tira, nem mesmo você, viu? Resistir a isso, não entender isso, não se posicionar como alguém que está debaixo da missão dele, só vai atrasar o seu caminhar, o seu ministério, a sua vida, né? E a pastora Lilian falou algo ontem. Eu vou tirar o fone e vou colocar aqui o carregador para a gente não perder a comunicação. Estava ontem que às vezes ela está em casa e não está se sentindo bem por algum motivo. Olha para ele e fala, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. E é impressionante, ela disse que ele ora e como aquilo, sabe, já alivia a alma dela, ela fica mais leve, ela se sente bem. E eu fiquei imaginando, olha que privilégio, né? Ter o pastor Ter o pastor em casa. Né? E há um segredo, mulheres, viu? Nessa posição. Não se engane, nós somos mais sensíveis, sim, mas isso não nos torna superiores, né? Aos nossos maridos, né? Em nada, absolutamente nada. Nós somos complementares, né? Seja exatamente. Para ouvir a voz de Deus, para ajudá-lo nessa caminhada. E aí a próxima pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa. Como ser auxiliadora? Né? Você também é pastora, você também prega junto com ele, mas o chamado principal, a responsabilidade da igreja está sobre ele. Isso. E eu quero te perguntar, qual é o seu papel como a esposa do pastor no auxílio ao ministério? Eu entendo que a esposa do pastor, e também eu sempre volto muito para a esposa normal, que não é esposa de pastor, que só é esposa. Eu entendo que é o equilíbrio, né? Eu acho que o nosso papel é o papel da dosagem, do equilíbrio. É o papel de quando ele chega em casa cheio de problemas, cheio de preocupações com o ministério, com a parte física da igreja, com a parte espiritual da igreja. É você fazer um lanche, é você falar, calma, respira fundo, vai dar tudo certo, vamos orar junto? Calma, olha aqui, olha, tem esse ângulo que você não olhou ainda, olha para esse ângulo, vê isso aqui, né? Ou de preparar as crianças para que recebam com alegria, para que ele relaxe um pouco a mente sobre aquele peso que ele acaba de trazer, né? Ou preparar a mesa, aquilo que ele gosta, para que volte o equilíbrio, para que ele saia do limite. Então, eu acho que o papel da esposa, como esposa de pastor apenas, ou como esposa apenas, é o equilíbrio, é trazer o esposo para o equilíbrio. Ou, às vezes, até acelerar ele quando ele não está vendo algo que precisa ser urgente, porque realmente o Senhor fala, a gente tem uma sensibilidade muito grande como mulheres, e o Senhor nos mostra em sonhos, né? Mulher tem muito sonho, e o Senhor mostra, a gente precisa discernir o que é de Deus e o que é da nossa alma. Mas dizer, olha, o Senhor está falando isso, vai para a palavra, olha, você não viu isso ainda, fica atento, né? Então, eu acho que trazer o equilíbrio, ser uma auxiliadora idônea,
E principalmente, Glaucia, eu acho que isso é algo muito imprescindível no pastoreio, especificamente para a esposa do pastor como auxiliadora, que é a discrição no falar, a prudência no falar. E isso eu sou cristã desde 5 anos de idade, então a gente vê muitas pessoas feridas em relação a isso, muitas histórias, mas nós precisamos ser prudentes no falar. Né? Nós não podemos falar o que vem à mente, quando vem à mente, principalmente a nossa opinião sobre pessoas. Porque a gente tem um monte de opinião, mas não é a nossa opinião que importa. E às vezes, como mulher, se a gente falar assim, nossa, meu bem, acha aquilo ali assim, 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 ele já olha com aquela visão nossa. E se a gente começa a falar 2, 3 vezes, eles já se armam, porque a gente fez isso. E às vezes nem é, né? Então, e às vezes mas não é para que eles sintam isso e carreguem esse peso. Então, falar o que você ouve sobre as ovelhas, o que você ouve sobre problemas, né, da igreja, o que você ouve sobre prudência, silêncio, discrição, né? O que você ouve de pessoas, discrição. Nem tudo você deve falar, inclusive não deve mesmo falar. Acho que essa precisa ser um cuidado muito grande de esposa de pastor. O silêncio, a prudência de como falar e quando falar. E nunca fermentar, sempre pacificar, sempre trazer aquilo que Deus está trazendo e não aquilo que você acha que é o que está acontecendo. Né? Trazer a voz de Deus, trazer a visão de Deus e não da nossa alma, que muitas vezes grita. Minha amiga, que pérola foi essa? Né? Que transbordar aqui. Mulheres, entendam o que a pastora aqui está falando para a gente, né? Para você que é líder, você que é pastora, esposa de pastor, né? Tenha cuidado. O peso da sua palavra pode travar a vida e o ministério, as emoções do seu marido, como também pode jogá-lo lá na frente, né? Nem tudo Exatamente. que escuta você precisa passar, nem todas as suas impressões precisam ser compartilhadas. Precisa ter muita sabedoria nisso e a gente encontra, né, muitos ministérios aí, muitas relações, né, entre a liderança mexida realmente, fragilizada por conta dessa falta de cuidado, né, da esposa, muitas vezes, de apaziguar, de ser aquela que ouve, amortece, observa, ora, né, já começa com o posicionamento correto, que é orando, né, e aí sim ela vai investigando para quando trouxer aquilo à tona, se é que vai trazer, ser de uma forma que não cause tantos impactos assim, negativos na vida do marido. Exatamente. Que já carrega tantas preocupações. A gente já aí tem várias perguntas, a gente já está aí faltando 12 minutinhos para terminar a nossa live. E eu queria que você deixasse, Poliana, um conselho para as mulheres que desejam, né, ser pastoras, ou algumas que estão se descobrindo agora, que o marido foi ordenado, vai ser ordenado, e ela está ainda meio assim assustada, né? Você tem tão pouco tempo, né, de ministério pastoral, 1 ano e meio, né? Isso reconhecidamente, porque muito antes desse conhecimento dos homens, você já exercia, né, o pastoreio com as pessoas que Deus colocava já à sua volta. Que conselhos você dá para essas pessoas que estão aspirando o ministério pastoral ou que já são pastoras e estão com medo, estão travadas ou assustadas? Qual o seu conselho? Eu volto no ouça o Senhor, se relacione com Ele, tenha a sua identidade muito bem resolvida no Senhor. Antes do Senhor se preocupar com o seu com o que você vai desempenhar no ministério, com a função que você vai desempenhar, Ele te fez como filha. Antes de ser qualquer outra função ministerial, você é filha, você tem um pai. E sobre tudo que está acontecendo na sua mente, à sua volta, sobre os desafios do pastoreio, sobre tudo que é novo, Ele é seu pai. Então volte para Ele, se relacione com Ele, ouça Ele, confesse o seu coração para Ele. Não leve peso todos os dias sem deixar esses pesos nos pés do Senhor. Ele quer cuidar de tudo em você e principalmente de você. Você é a pessoa mais importante nesse cenário, né? As suas emoções, o seu relacionamento com Ele é a coisa mais importante nesse cenário. Então esquece um pouco os ruídos e se volte para você, para o seu relacionamento com Ele. Que nesse relacionamento Ele vai te trazer
alívio das cargas, ele vai te trazer direção e vai ficar tudo tão mais fácil de seguir, de fazer. Não que vá ser fácil, mas vai ser mais fácil você tendo uma direção, você tendo um caminho. E eu ia falar algo importante aqui. E sobre todas as coisas, sobre pastorear, sobre... Você não tem a obrigatoriedade de ser pastora. Você tem a obrigatoriedade de cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, descubra isso. Não fique pesado. Nossa, eu nunca imaginei ser pastora, eu não desejo ser pastora, eu não isso, eu vou precisar pregar, não vou precisar pregar. Não, você precisa fazer o que o Senhor te chamou para fazer. Faz com excelência. Né? Tantas mulheres de pastores incríveis que não pregam, não estão à frente, mas que quando você senta para ouvir a história, você fala, uau, Jesus, como são mulheres edificadoras. Então, não sinta peso. Né? Se relacione com o Senhor, comece a ouvi-lo com clareza, respire fundo, não traga sobre você uma carga que o Senhor não colocou. E por último, Deus não é irresponsável. Se Ele te chamou, Ele vai fazer. Ei, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele tem tudo para resolver todas as circunstâncias. Então se Ele mandou você ir, calma, Ele já tem um plano para o futuro. Descansa nele e ouça esse plano. Descubra esse plano. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele é Deus. Ele não é como a gente que às vezes começa coisas sem saber como é que a gente vai terminar. Ele já sabe tudo, ele já conhece tudo. Ele te ama e ele é responsável pelo resultado final. Bacana, Poliana. Eu acho que o que fica, a gente está encerrando hoje essa série de lives com esse tema, sua esposa de pastor e agora. E assim, o que fica esse nosso encontro aqui hoje, que assim, gritou o tempo inteiro aqui da nossa conversa, relacionamento com Deus. Intimidade com o Pai. Ontem, como eu falei aqui no começo da live, né, me deu uma angústia, sabe? Uma vontade. E eu orei, eu falei, Deus, o que eu faço para fazer com que as mulheres, né, com que as pessoas entendam que, assim, a vida fica muito mais fácil quando ela tem esse altar de oração. Quando ela, sabe, todos os dias tem essa dependência de orar e dizer, Espírito Santo, o que tenho para hoje? Né? O que você quer me ensinar hoje? Está doendo? Alguma coisa está te incomodando? Alguém te fez algum mal? E, sabe, antes de você responder, revidar, postar algum recadinho na internet para essa pessoa, sabe, com indireta, ou botar um X nas costas da pessoa, vai orar, sabe? Deus, o que eu preciso aprender com isso? Deus, onde foi que eu errei? Né? Me ajuda a acessar, me ajuda a manifestar a tua glória na vida dessa ovelha, dessa pessoa que me feriu, né? E relacionamento, eu acho que é o que fica aqui, né? A grande lição da nossa live de hoje é essa. Não existe ministério, não existe uma vida de sucesso, não existe uma vida abundante, como a palavra de Deus nos garante, nos promete, né? Se não houver relacionamento. E esse relacionamento vem de um tempo que você precisa ter diário de oração, de meditação na palavra. É isso, Poliana? É isso, é bem isso. É sobre isso que você disse, não coloque um X nas costas de alguém, coloque um coração. Vai ser incrível quando você ver essa pessoa passar essa fase e falar, uau, Jesus me usou para isso. Não tem nada melhor, mais satisfatório do que levar Jesus para essas pessoas. Poliana, muitíssimo obrigada por esse tempo. A gente ainda tem aqui alguns minutinhos, tem algumas perguntas aí na caixinha, 6 minutinhos. Quando eu abro essa caixinha de perguntas, pessoal, costuma dar uma travada, mas eu vou deixar, né? E aí a gente, para ver se a Poliana responde aqui, amei ela, tem pessoas dizendo que ela é top, por favor, deixa essa live gravada. Fiz isso com uma moça que ficou com meu esposo, a perdoei e adorei a live, tremendo isso. Né? Pessoas dando aqui depoimentos, na verdade não tem nenhuma pergunta. Deixa eu abrir aqui os comentários, ativar comentários. Se você tiver alguma pergunta, manda pra gente aí agora rapidinho. Nós temos aí 5 minutinhos para encerrar essa live e a gente responde, se soubermos, né, Poliana? A gente responde. Se soubermos. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Camila, Caroline, amo vocês, pastoras. Beijo, Carolina. Né? Por enquanto, a pastora aqui é só a Poliana.
Foi muito edificante, Rafinha Santos. Beijo, Rafinha. Joyce mandando coraçãozinho. Bom, meninas, lindas, parabéns. Doutora Cristiane aqui prestigiando a nossa live. Ela que é uma psicóloga muito querida. Sandra dizendo que está conectada. Gente, é isso. Poliana, obrigada pelo seu tempo. Obrigada eu. Por dar conhecimento na nossa vida. Em breve a gente vai estar... Vamos. Quero saudade dessa casa, saudade do quartinho do profeta. Nós estamos morrendo de saudade de você, amiga. Obrigada pelo convite. Eu amei estar com você. Eu aprendo muito com você. Obrigada. E eu quero muito que isso passe. A gente possa estar juntas para dar um abraço bem grande e compartilhar mais. Obrigada. Viram aqui algumas perguntas. Como lidar com as irmãs na igreja que querem só falar com o pastor? O que fazer? Você tem que ter amor, primeira coisa, né? E muito jogo de cintura, habilidade. Aproxima delas, abraça elas. Começa a perguntar sobre a vida delas, né? Tente ouvir a história delas, porque se você constrói esse ambiente de empatia, elas vão ver que você tem muito para oferecer, que você tem muito para dar, que você tem muito para ajudar, e daqui a pouco você consegue inverter essa situação e vão se tornar amigas suas. Né? Então, e as que não quiser ajuda, que realmente tiver interesse só de aproximar do pastor, se você chegar junto, e se você estiver junto amando, conversando, elas vão ver que você vai estar sempre presente e vão começar a afastar, né? Vão entender que não tem espaço para chegar, porque você precisa cuidar do seu esposo também. Mas aproxime, que se for alguém que está precisando realmente, às vezes, de paternidade, gente, às vezes ela se aproxima do pastor porque elas vê aquilo ali como uma figura que vai trazer um alimento para elas. Talvez não tiveram paternidade, ou talvez sim tiveram, e por isso vê isso no pastor, né? Então, aproxime-se, mas aproxime-se em amor. Aproxime-se em amor, abraça, pergunta, começa a ouvir a história dessa pessoa, começa a se interessar por ela, que ela vai ver que ali não tem só um pai, que tem uma mãe também, né? E que tem uma mãe que se preocupa com ela. Eu acho que isso ajuda muito. Importante que haja também um diálogo com o marido, né? Com o marido pastor, claro. E ele, né, observe isso também e sempre a traga para a conversa. E quando for algum assunto que ele perceba que não tem a relevância que precise do peso da palavra dele, converse com a minha esposa, né? E que o pastor traga também essa orientação. O que fazer quando algumas ovelhas nos tratam com ingratidão, Poliana? Como lidar com a ingratidão? Gente, a recompensa, a gratidão, os tesouros vêm do Senhor. Pessoas são ingratas, inclusive nós somos. Você é uma pessoa ingrata. Sem dúvida, você já recebeu coisas que você nem percebeu, não agradeceu. Até em relação a Deus. Quantas coisas você recebeu durante essa semana que você não agradeceu, Senhor? Então, a ingratidão, ela é nossa como ser humano. Então, não crie expectativas. Não crie expectativa que as pessoas vão ser gratas a você, que as pessoas vão te recompensar pelo aquilo que você está fazendo. Você está cumprindo um propósito, você está cumprindo um chamado, e o Senhor já te recompensou na cruz por isso. Já recebeu, já está feito, você já é agraciadíssima por aquilo que você está servindo, desde a cruz. Então, seja grata ao Senhor pelo que você já recebeu como recompensa. E ame essas pessoas também, porque nós somos uma delas. Ok, então como lidar com a ingratidão, meninas, é não criar expectativas. É entender que a sua recompensa vem do Senhor, né? E que a ingratidão também está no seu coração. Isso é do ser humano, né? E a recompensa já veio do Senhor, né? Já veio, nós já recebemos ela. Já veio. Exatamente isso. Perfeito, o Flávio está aqui colocando. Bom, gente, é isso. Olha, agora sim a gente vai aqui despedir finalmente. Deixa eu desativar os comentários. Muito obrigada, minha flor. Um beijo. Vermelhinho. Porque eu amo a sua vida, você sabe disso. Também amo a sua vida. Amo o seu chamado, amo essa igreja maravilhosa. Também te amo muito. Em breve a gente vai estar aí juntinhos, viu? Abraço. Estaremos. No Pastor Abel. E prepare esse quartinho do profeta aí que eu tô chegando, viu? Minha luz apagou, acho que aconteceu alguma coisa. Tô vendo, quer dizer, não tô te vendo mais. Mas um beijo grande, viu, minha flor? Beijo grande, fica com Deus, um abraço. Amo sua vida. Também, beijo. Beijos.
E aí, uma pergunta que não quer calar. O que você aprendeu com esse vídeo? Eu espero que realmente tenha edificado a sua vida e feito algum sentido para você. Aproveita, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até a próxima!